Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e sejam muito bem-vindos a esse canal. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, vocês vão entender como funciona a vontade de Deus, como saber se você está vivendo a vontade de Deus, se você tem feito o que o Senhor quer da sua vida. Você vai entender qual é o seu propósito de existir, qual é o seu propósito de vida. Deus tem colocado algo no meu coração a respeito da vontade dele. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Isso tem se aplicado à minha vida através de duas palavras, de duas formas das coisas acontecerem. Uma é os acontecimentos ordinários e os acontecimentos extraordinários. Em um momento específico, eu estava lendo a palavra do Senhor e eu, lendo a passagem, fiz essa separação. Isso daqui é o ordinário de Deus, aquilo que é comum. E isso daqui é o extraordinário de Deus, é aquilo que acontece além do comum, aquilo que acontece além do ordinário. E então esse pensamento começou a vir de outras formas, em outras passagens também, em cujo eu fiz a comparação. Isso é o ordinário e isso é o extraordinário. O que significa isso? O que significa essa separação? Lendo as passagens da Bíblia, eu encontro essa separação em vários momentos. Em vários momentos, em várias passagens, em várias histórias, é possível separar a história de acordo com esses dois conceitos. O ordinário é aquilo que mais vai acontecer na sua vida. É aquilo que você mais vai fazer na sua vida. E o extraordinário é aquilo que vai acontecer poucas vezes, aquilo que vai acontecer pouquíssimas vezes. Nem por isso o extraordinário vai ser o mais top das galáxias e o ordinário vai ser aquele pouquinho lá inferior. Não, os dois têm o mesmo peso, têm a mesma relevância no nosso propósito final, que é servir ao Senhor, que é glorificar ao Senhor, que é ter intimidade com o Senhor, que é sobreviver e fazer a vontade do Senhor até o grande dia dele. O ordinário é tão importante quanto o extraordinário, porque o ordinário é aquilo que nós fazemos basicamente todos os dias, que vai nos levar e vai nos deixar mais próximo até a concretização daquilo que é extraordinário na nossa vida. Parece meio bagunçado, mas vocês vão entender e eu acho que vocês vão amar começar a pensar dessa forma. Em Gênesis, Deus falou várias coisas a Abraão e repetiu várias vezes uma promessa que ele tinha para Abraão, que era fazer a descendência dele ser numerosa. Deus repetiu essa promessa várias vezes e de formas diferentes, falando que a descendência seria numerosa, seria tão grande quanto o pó da terra, que se pudesse contar o pó da terra, então poderia ser contado os descendentes de Abraão. Deus falou que Abraão seria famoso. Deus falou que daria uma terra e mostrou essa terra a Abraão. Falou, eu darei a você essa terra e ela vai pertencer aos seus descendentes. Essa promessa o Senhor repetiu em alguns momentos diferentes na vida de Abraão. Hoje, quando nós lemos a Bíblia, há vários exemplos em que Deus é descrito da seguinte forma: é o Deus de Abraão. Esse é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão fez tal coisa. Na Bíblia há vários exemplos de tão importante que foi o cumprimento da promessa na vida de Abraão, o cumprimento da promessa do Senhor na vida de Abraão. Esse era o extraordinário de Abraão. Esse era o grande propósito da vida de Abraão. Essa foi a grande promessa na vida de Abraão que o Senhor cumpriu na vida dele. Assim o Senhor queria, assim o Senhor fez na vida de Abraão. É fácil identificar o extraordinário, porque é aquilo que é esplêndido, aquilo que é grandioso, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é uau. Esse foi o extraordinário na vida de Abraão. Essa foi a vontade do Senhor na vida de Abraão. Agora, onde está o ordinário na vida de Abraão? O ordinário na vida de Abraão está naquilo que ele fez para alcançar o extraordinário de Deus. Foi aquilo que diariamente ele precisava fazer para que
o extraordinário fosse real na vida dele. Para que o extraordinário se cumprisse, o ordinário estava se cumprindo lindamente, fluido, normalmente. Esse é o ordinário. O ordinário era Abraão ser marido de Sara. O ordinário era Abraão cuidar de Sara como sua mulher, como sua esposa, ser o provedor desse lar. O ordinário de Abraão era Abraão ser pai de Isaac. Era Abraão ensinar Isaac a ser homem. Era Abraão ensinar Isaac a caçar. Era Abraão ensinar Isaac a ser provedor. O ordinário de Abraão era ter funcionários e cuidar desses funcionários e dar direções a esses funcionários e dar sentido ao trabalho desses funcionários. O ordinário na vida de Abraão era ter os seus rebanhos e cuidar desses rebanhos, alimentando, dando água, dando condições para que esses rebanhos fizessem a função deles, não somente de alimentar a família de Abraão, mas também procriar entre si, procriar a sua espécie, multiplicar a sua espécie. Os rebanhos cresciam, eles precisavam crescer, e nos momentos em que os rebanhos estavam se multiplicando e procriando e tendo os seus filhotes, os filhotes também precisavam de cuidado. Se havia um animal doente, Abraão precisava entender como cuidar daquele animal, nem que fosse para mandar o seu pastor fazer algo na vida desse animal, desse filhote, desse rebanho. O ordinário de Abraão era cuidar da terra onde o Senhor estava colocando ele. O ordinário de Abraão era o Senhor colocar ele numa terra e ele cuidar dessa terra, ele zelar por essa terra, ele cultivar essa terra. Quando ele cuidava dessas terras que Deus deu a ele estava cumprindo o ordinário do Senhor. Então, qual é o ordinário do Senhor? O ordinário do Senhor é aquilo que a gente faz no trabalho, é aquilo que a gente faz na nossa família, é aquilo que a gente faz como pai, como marido, como mulher, como esposa, como mãe, como pai. O ordinário é aquilo que a gente faz de pouquinho em pouquinho durante todos os dias. E esse ordinário levava Abraão até o extraordinário que o Senhor prometeu a ele que cumpriria. Isso iria se cumprir de qualquer maneira, o extraordinário do Senhor. E enquanto não acontecia, enquanto Abraão estava no caminho do extraordinário, ele vivia e praticava e exercia o ordinário, que era o trabalho, acordar cedo, de repente, não sei como funcionava. Acordar cedo, dar funções aos funcionários, dar cuidados aos rebanhos, cuidar da terra, mandar que cuidem da terra, guiar os funcionários, guiar toda a circunstância, caso alguém precisasse se hospedar na terra dele. Ele devia cuidar da sua terra, ele devia cuidar dos seus funcionários e estar preparado caso alguém chegasse para se hospedar na terra dele. Abraão precisava estar preparado caso alguém chegasse para se hospedar nas terras dele. Porque se ele fosse hospedar alguém em suas terras, ele precisava cuidar daquela pessoa, daquele estrangeiro. Ele precisava cuidar da alimentação, precisava cuidar da segurança. E isso são coisas que Sara não poderia fazer diretamente, mas ela poderia receber uma ordem de Abraão para que prepare alguma refeição, prepare tal coisa, prepare uma cama, prepare um leito, para que esses estrangeiros sejam bem recebidos na nossa terra. Esse era o ordinário. O ordinário é o caminho do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Diante disso, não dá para ficar resmungando do nosso trabalho. O trabalho que nós exercemos é o ordinário para cumprimento do extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Não dá para ficar reclamando da provisão do Senhor nas nossas vidas, no sentido de que isso é um lixo, isso é ruim, isso é uma porcaria. Essa é a forma que o Senhor está permitindo que a promessa dele chegue à sua vida. Qual é a promessa dele? Suprir a sua casa, suprir a sua família. O trabalho é uma ferramenta
para que se cumpra a vontade do Senhor na sua vida. O trabalho é o ordinário e o suprimento da sua família é o extraordinário do Senhor na sua vida. Tudo aquilo que estiver te magoando, não estiver bem no seu trabalho, aí cabe a você apresentar as suas necessidades ao Senhor, para que Ele, como Deus, como Pai zeloso, cuide da sua vida e cuide das suas questões, dos problemas que você estiver tendo no seu trabalho e também das suas questões emocionais, para que você esteja preparado para tanto permanecer nesse lugar quanto para sair também. O ordinário do Senhor é você cuidar da sua casa, é você cuidar da sua família, com o melhor que você puder oferecer a eles naquele dia, com o melhor que você estiver aprendendo do Senhor. É você arrumar a sua casa, é você lavar uma louça, é você fazer uma refeição gostosa para a sua família. É você ensinar os seus filhos, é você ensinar como eles vão viver nos caminhos do Senhor. É você cuidar do seu marido como mulher, como esposa dele. Esse é o ordinário do Senhor. Esse é o ordinário que vai conduzir ao extraordinário dele na sua vida. Qual é o extraordinário do Senhor na sua vida? É o Senhor te sustentar para que você tenha condições de louvar a Ele. É o Senhor te sustentar para que você tenha condições de ter intimidade com Ele. É você ter condições psicológicas, físicas, emocionais, para que você faça a vontade dEle, a vontade extraordinária dEle, caso o Senhor peça o seu trabalho, caso o Senhor peça uma dedicação maior, caso o Senhor peça para que você faça alguma função na sua igreja, no ministério, caso o Senhor peça para que você mude de estado. O extraordinário do Senhor é você permanecer firme no Senhor até o dia dele, até o dia que ele voltar. Ou para a sua vida, no caso de uma morte antecipadamente, ou no caso do Senhor Jesus, te sustentar até o retorno dele a essa eterna com a Nova Jerusalém. Esse é o extraordinário do Senhor. E é claro que missões em estados, em países, evangelismo, independentemente de qual seja o território do evangelismo, tudo isso é a vontade soberana do Senhor também, mas não quer dizer que na sua vida, no seu particular, o Senhor vai necessariamente te levar para outros países, te levar para outros estados, ou te levar para cantar e ministrar em outras igrejas. Não necessariamente o Senhor vai fazer isso, mas é claro que também essa é a vontade soberana do Senhor, e Ele faz na vida de vários membros dele, Ele faz na vida de vários filhos dele, Ele condiciona, mas também e isso é o extraordinário do Senhor, ok? Mas também entenda que o extraordinário do Senhor é também você servir a sua comunidade. É você também servir a sua igreja. É você também servir a sua família. É você também servir os seus colegas de trabalho. É também você servir pessoas que estiverem precisando de uma palavra no meio da rua, por exemplo. E isso não quer dizer que é menos importante. Porque você não vai estar viajando de avião, porque você não vai estar viajando de ônibus, que seja para outros lugares e conhecendo outros lugares, outras pessoas, outras igrejas. Não, no simples, na sua comunidade, na sua família, entre os seus parentes, você também pode cumprir o extraordinário do Senhor, que é louvar a Ele, glorificar a Ele, dar uma palavra na vida de outras pessoas, cumprindo o ID, evangelizando, dando um conselho, dando uma palavra, dando uma lição que tenha a ver com algo da Bíblia. Isso também é o extraordinário do Senhor, se cumprindo. A gente faz muito mais o ordinário do que o extraordinário. E tá tudo bem. Não quer dizer que são duas coisas diferentes. Não quer dizer que são duas coisas, um com mais importância e o outro com menos importância. Não. Mas é um complementando o outro. Um levando até o outro, um sendo o caminho, um sendo o cumprimento. E em tudo, nas duas formas, nas duas condições, é o Senhor sendo glorificado e louvado através da sua vida.
Ai, eu amei demais falar sobre isso com vocês. O Senhor já tinha me falado algo assim. O Senhor já tinha me feito pensar nisso. E agora o Senhor está me fazendo identificar na Bíblia essas questões, essas diferenças entre o ordinário e o extraordinário. Eu amei muito. Eu eu estava lendo hoje sobre a história de Abraão e por isso que eu acabei entendendo até a minha identidade, algo a respeito da minha identidade que eu não esperava entender nesse momento, que eu não esperava ter o entendimento dessa plenitude. E foi muito bom. E aí, pensando em gravar um vídeo, aí veio, eu acho que é muito conveniente gravar e falar sobre o ordinário, o extraordinário e o extraordinário de Deus na vida de quem assistir esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que a partir desse momento, a partir do que eu falei aqui, o Senhor tenha falado com você e tenha te explicado e tenha te revelado a vontade dele para a sua vida. E lembre-se que a Bíblia é a palavra completa e verdadeira para nossas vidas. A Bíblia é a completa revelação do Senhor para nossas vidas. Então, tudo aquilo que você tiver dúvida, que você tem que viver, ou que você quer viver, ou que o Senhor quer para você e espera de você, tenha intimidade com a palavra, porque a palavra vai ser essa grande e maravilhosa instrução do Senhor para sua vida e você não vai mais ter dúvida do que o Senhor quer para você, de forma que essa pergunta vai ser respondida e você não vai precisar ficar repetindo, mas qual é a vontade do Senhor para minha vida? A Bíblia tem essa resposta. Até o próximo vídeo.